Sejam bem-vindos ao 17º episódio, tá durando, hein? 17º episódio do podcast Papo de Obra. E é com muita alegria que nós estamos aqui para poder hoje mergulhar no mundo da construção civil com dois profissionais, dois convidados hoje que atuam diretamente no setor da construção civil, nos bastidores, diretamente na gestão, administração, enfim. Tem muita coisa para a gente poder falar aqui a respeito. E os nossos convidados hoje, Alana. Bom dia, minha filha. Bom dia. Foi difícil, mas conseguiu. Hoje você não está ali, mas você está aqui. Não é nos bastidores, né? Não é nos bastidores. Que bom, seja bem-vinda. Que bom que você Obrigada aceitou o convite. É. Que você mesmo se fez e que você está aqui. Esdras, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Alana. Obrigado, Danilo. Show de bola, que bom que vocês estão aqui. Bom, gente, a Alana e o Esdras fazem parte do Grupo Morada e atuam em áreas que eu posso dizer, e digo com propriedade, extremamente importantes. Atuam diretamente, são funções estratégicas que fazem as operações acontecerem, né? A gente vai falar um pouco disso, um pouco da gestão. A gente fala muito sobre gestão na construção civil, que é o que gera os resultados, né, no canteiro, gestão, comunicação, que a gente falava aqui há pouco antes mesmo da gente entrar no ar. Então, eu tenho certeza que o papo que a gente vai bater hoje que vai ensinar muito. Então, você que está com a gente, acompanha, porque a gente vai falar aqui de coisas práticas e, mais uma vez, tudo que está por trás, né, de resultado que hoje nós temos e acompanhamos no nosso dia a dia. Vamos que vamos? Vamos. Então, vamos. Bom, Alana, fala de você um pouquinho, minha filha. Assim, começa com ele. eu tenho uma pergunta que eu faço sempre, né, para todos os convidados que vêm aqui. Que é a pior pergunta. Que é uma pergunta, né, quem é você? E parece muito simples, mas não é. Mas o que as pessoas precisam saber de você para falar, ó, conheço a Alana, comecei a conhecer a Alana. Como você se apresentaria? Tá com você. Você tem 30 segundos. Ah, brincadeira, pode ver. Então, a Alana é uma pessoa. Isso é bem importante. Mas eu tenho 21 anos, sou... Isso é um absurdo, eu já quero protestar, porque isso é um absurdo. Alana, vai, continua, depois eu protesto. Tá. Eu sou filha, irmã, namorada, faço jornalismo, estudo jornalismo na Unemate, sou bem família. Muito mesmo, minha família é Boa Porto Seguro. Se eu começar a falar da minha família aqui, eu vou chorar. Vai chorar. E, assim, na parte do meu trabalho também eu sou, não sei, como dizem as pessoas, sou bombril. Faço tudo. Você faz de tudo. Eu me empenho muito no que eu faço, então eu sempre quero que dê certo. Então, acho que é isso da Alana. Eu confirmo isso, né? A Alana, ela hoje tem a função de secretária executiva no Grupo Morada, entrou como recepcionista. Não que ela não faça também o trabalho de recepcionista hoje, mas o nosso objetivo é dar, né, a você o reconhecimento que você tem méritos nisso e muito do que nós somos hoje também nós devemos a você. Então, muito obrigado. Tá bom? Alana, secretária executiva do Grupo Morada, está finalizando a graduação em jornalismo. Finalizando mesmo? Quando que você acaba? Graças a Deus. Tô louco pra você acabar logo. Final do ano, graças a Deus. Empenhada. Esse final desse ano agora? Uhum. Sangue no olho. Nossa, que bom, cara. Sério, você não vai precisar mais ficar saindo mesmo. Não vai ter mais estágio, não vou mais faltar no serviço. Que ruim, né? Que eu fico bem... Nossa, que bom. Esdras Marlon da Silva Jara, engenheiro civil, atua na construção civil desde 2009. Quanto tempo, então? Faz as contas aí. 2009? 15 anos? Eu sou de humanas. Pega a calculadora aí. Atua na construção civil desde 2009, técnico em edificações, graduação em engenharia civil, MBA em gestão de escritório de design e arquitetura e MBA em projeto, execução e desempenho de estruturas e fundações. Bem, quem é você, Esdras? Fala aí pra gente. Se apresente, meu garoto. Bom dia novamente, né? Danilo, Alana. Esdras é uma pessoa, 37 anos, sou formado, né, em engenharia civil, trabalho na área de construção civil desde 2009. Na verdade, desde 2008 foi quando eu posso dizer assim, comecei a minha carreira na construção civil dentro de uma imobiliária. Uma pessoa muito querida por mim, pela minha família, me deu uma oportunidade. E aí eu fui trabalhar com essa pessoa na imobiliária dela.
E aí, dentro da imobiliária, tem ali serviços de reforma, serviços de construção nova, medições de terreno, né? N serviços vinculados ali à parte de construção civil. Construção civil, fazendo parênteses, é uma área muito ampla, né? E aí, foi quando eu comecei a ter os meus primeiros contatos com engenheiros. Até então não tinha contato com essa profissão de engenharia civil, ou mais contato com encarregados, mestres de obras. E depois, né, desse período trabalhando, aproximadamente um ano e alguma coisa, eu fiz o curso técnico em edificações. Fiz a prova no Cefet, antigo Cefet, que agora é o atual IF. Passei, estudei ali 15, 20 dias para essa prova, passei. Não passei entre os primeiros, né, mas passei para entrar no IF. Acredito que ainda hoje é por processo seletivo. Sim. E foi quando eu fiz o curso técnico em edificações. Minha intenção na época, quando eu fiz o curso técnico em edificações, era o de ser cadista. Então foi quando eu comecei ali os primeiros contatos com ferramentas de engenharia e com disciplinas de engenharia, né? Então, assim, esse é um resumo de como eu entrei, né? Minha introdução ali dentro do mundo da construção. E depois fui fazendo graduação, fui aperfeiçoando, fazendo MBA, né? Mas falando da minha pessoa, né? 37 anos, sou marido, esposo, tenho 2 shih tzus. Pai de pet é ótimo. Pai de pet, né? Como disse a Alana. Estou muito feliz, né? Já conheço o Danilo. O Danilo também é uma pessoa que no meu livrinho da vida ali tem isso eu nunca falei para ele, mas ele tem um capítulo especial. Foi quem me deu uma oportunidade num momento que eu estava em outro estado, né? Me ajudou a voltar para minha família. E também me ajudou a construir minha casa, né? Então, é uma pessoa que eu tenho aqui um carinho grande. Obrigado, Danilo, pelo convite. Bom, tá? cara, que bom. Vamos para cima. Que bom, que legal. Na época, esse curso de... Acho que eu tô emagrecendo, meu relógio tá... Fecha parênteses. Esse curso técnico em edificações, na época, assim, muita gente fez e conseguia entrar na construção civil ali sem fazer o curso de engenharia. É isso, né? Hoje tem muita gente na área que fez esse curso. Ele era bom, ele continua sendo bom. O suficiente, vai ter uma limitação ali, né, de graduação, mas ele é bom esse curso. O curso técnico, Danilo, assim, falando do âmbito legal, tá? E aí me perdoem, né, se esse número foi alterado, mas ele dava uma atribuição até 80 metros quadrados para assinatura de ART, que, se não me engano, agora é RRT. Me corrija aí se estiver errado, tá? Sim. Enfim, e ele dava essa atribuição até 80 metros quadrados numa edificação. Então, hidráulica, estruturas, né, todos os serviços ali inerentes ali à construção de 80 metros, ele dava essa atribuição. O camarada, então, ele consegue trabalhar, ele consegue entrar ali com esse curso, né? E o curso técnico, ele, na época que eu fiz, né, ele tinha um perfil de ser ministrado, o corpo docente do curso técnico era de professores muito mais técnicos, com muito mais envolvimento dentro da obra, ou dos serviços de construção civil. Então, assim... Engenheiros ou não? Engenheiros. Então, assim, o próprio nome, né, já fala, é um curso técnico, ele é para formar uma pessoa para atividades operacionais inerentes à atribuição de um técnico dentro do canteiro. Então, ele é para ser menos teórico, claro que a teoria ela é muito importante, mas ser mais voltado a atividades, disciplinas operacionais dentro do canteiro de obras. Então, e aí respondendo a sua pergunta, naquela época e hoje eu entendo que o curso técnico ele é de extrema importância para aquele jovem, né? Aquela jovem que está querendo entrar nesse mundo aí de construção. Então, ele é um curso menor, então 8 meses. É por onde você indicaria hoje alguém iniciar? Ou ele poderia iniciar isso aí e fazer engenharia? Não faz sentido ele fazer os dois. Porque, assim, eu vejo como vocês apresentantes tocou nesse ponto, porque eu vejo que é uma forma de início, né? É uma forma importante de início. Correto. Do meu ponto de vista, eu entendo assim, a pessoa que termina ali o ensino médio,
e tem ali o interesse desse mundo da construção civil e tem vontade de fazer uma graduação, né, mas está com dúvida, eu oriento fazer o curso técnico por 2 motivos. O primeiro motivo é que essa pessoa ali dentro do curso técnico, ela já vai, nos primeiros meses ali, ela já vai entender como que é a questão operacional, técnica da construção. E o segundo é que a pessoa concluindo o curso, ela já tem atribuições para prestar serviço ao mercado. Então, por exemplo, eu tive que fazer em Anápolis, né? Eu lá dentro eu fazia o meu curso, minha graduação de engenharia civil, mas também prestava serviços como projetista, desenhista, orçamentista. Você já ganhava um dinheirinho Já ali com ganhava um isso. dinheirinho ali com isso. Então fica até como uma forma de auxílio. É um curso curto de 18 meses, sabe? Vai pegar ali as disciplinas. Disciplinas que tem no curso técnico vão ser passadas na engenharia também, né? Então já vai entender como que já vai mergulhar ali no mundo da construção e já vai começar a prestar serviço. Qual é a vantagem do profissional formado em um curso técnico sobre um profissional formado sem um curso técnico, né? E aí eu me colocando aqui como exemplo. Tá. É que você já sai da graduação com networkings mais fundamentados, entendeu? Eu não saio da graduação ainda buscando ali o estágio, começando ali, engatinhando na profissão. Que é uma fase difícil para quem sai da faculdade. Exatamente. Né, que precisa ali de alguém para dar um empurrão para poder, né, entrar e ter experiência com obra. Então, muito interessante. Ou fazendo o ensino médio, ou saindo ali, quem já tem isso no radar, ou ainda eu gosto de construção, mas não sei, de repente também é uma forma dele testar se é isso que ele quer. Então, ele vai ter um curso técnico, ele vai ter um primeiro contato, né, com a engenharia, ainda que seja na parte técnica, e depois ele vai ali, né, para uma faculdade. Interessante, muito interessante a gente colocar isso como uma dica aí para quem gosta da construção. Como você disse anteriormente, a construção civil ela é muito ampla, ela está na vida de todo mundo, que gosta e que não gosta, enfim, de alguma forma, direta ou indiretamente. Movimenta economicamente, né, demais, né, o mundo todo. E é uma área que tem demanda. Já falou sobre isso aqui. Tem demanda, tá precisando de gente boa no mercado e os ruins precisam sair. Então, se é bom, se é um cara de gente boa, se é uma menina de gente boa, gosta de trabalhar, gosta de construção civil, fica aí uma dica para você entrar. Daqui a pouco a gente está prestando serviço pra gente lá. A gente tá precisando de gente boa, sempre estamos precisando. Alana, você começou na construção civil como secretária executiva. Como que foi esse primeiro contato com o setor? Você já tinha pensado alguma vez na sua vida? Eu não lembro, como é que você chegou lá mesmo? Conta esse início, né, da sua contratação, quais eram os seus medos, suas preocupações, seu ânimo ali no início, como que foi a sua experiência começando na atuação dentro desse setor? Na verdade, é uma história muito engraçada, porque eu estava trabalhando em outra empresa, e aí eu estava, enfim, querendo sair da empresa, e ninguém sabia que eu queria sair. Sim, só meus pais que sabiam e pronto. E aí, por um acaso, eu tava na faculdade, uma menina falou, passei seu contato para uma empresa lá que me ligou. E aí, eu já tinha conseguido emprego. Eu mandei currículo para eles, eu já tinha conseguido emprego. Então, eles pediram para eu indicar alguém, indiquei você. Aí eu falei, mas eu tô em outro serviço. Ela falou assim, lembrei de você na hora. Entendi. Aí, eu falei, tá, né? Qualquer coisa eles te ligam. Falei, beleza. Passou um dia, passou outro. Aí a Verônica me ligou. Não, foi a Carla. A Carla me ligou. E aí eu peguei e falei, não, a gente pode marcar. Eu ainda não tinha saído da empresa, né? Eu tava esqueci o nome. Dos 30 dias, né? Esperando. De experiência? Isso. Não, nos 30 dias pra sair da empresa. Tá, aviso? Aviso. Aí ela pegou e assim, a gente marcou. Eu nem conseguia nos horários que ela podia. E a gente conseguiu no sábado. Fez a entrevista. E aí eu fui... sem saber, não conhecia, sem saber. Vai ser recepcionista. Eu já trabalhava como recepcionista antes no meu outro emprego, sem ser nesse que eu tava. E aí eu falei, tá, recepcionista, joga no peito que eu duvido, boa, né? Aí eu falei, nem precisa saber qual que é a empresa, sendo recepcionista eu já sei que eu sou boa. Aí eu peguei e, por um acaso, deu certo. E comecei a trabalhar lá e aguardaram eu, né, terminar o tempo de aviso.
E aí eu comecei a trabalhar na construtora. Muito, muito diferente. Porque do nada tem... Defina diferente. É porque, Cuidado assim, que nós que está gravando. na recepção, cada empresa é diferente, né? Mas o meu domínio não era tanto de obra. Então, do nada ter alguém com botina suja entrando, do nada ter um fornecedor batendo e falando, quero vender. Não era uma coisa assim, que eu tinha experiência. Ainda mais nessa parte de comercial, né? Então, eu ficava meio... Peraí, o que eu tô fazendo? Mas eu falo, desde o início, quando eu entrei, eu falo que foi uma coisa muito de Deus, porque a menina não sabia que eu tava querendo sair do emprego e mandou meu número aleatoriamente. Primeira entrevista que eu fiz, já me dei bem. Então, até no dia que lá na empresa a gente usa roupa preta, né? E aí, no dia que eu fui fazer entrevista com a Verônica, eu tava de roupa preta. E aí, eu lembro que ela falou bem assim, por mim, você já pode começar. Você já tá de preto, já pode começar, gostei de você. E aí, enfim, eu demorei pra processar um pouquinho, mas desde o início eu falo que foi uma coisa de Deus. E realmente é um lugar muito diferente do que eu trabalhava, mas hoje eu tô acostumada já com a rotina, acostumada com o trabalho. Agora, como secretária executiva também, tem mais demandas, só que é na parte de comunicação, que já é uma coisa que eu gosto muito. Desde criança eu gosto muito dessa parte de comunicação. Por isso que eu comecei a fazer jornalismo também. Então, já é uma experiência que já dá o encargo com o que eu gosto, que eu já faço. Então... Que bom. Essa função de recepção, ela, por vezes, ela é... Talvez não seja esse o termo ideal, né? Mas ela é diminuída, porque é só recepção. Gente, é fundamental você ter um bom profissional recepcionando os clientes. É fundamental. Esse é o primeiro... e, às vezes, algumas empresas... Até a gente mesmo já negligenciou um pouco em relação a isso. Porque é quem tem o contato com o cliente, é quem tem, né, vai responder ali pelo WhatsApp, vai atender a ligação, vai abrir a porta. Então, a gente tem um processo hoje que a gente está sempre melhorando. Na verdade, a gente tem uma formiguinha ali o tempo todo que a gente sempre está, né, insatisfeito e a gente está sempre buscando melhorias. E também eu percebo, hoje nós temos uma preocupação abrindo assim, né? Eu cheguei na Alana e falei, Alana, a gente precisa melhorar a iluminação dessa recepção, o cheirinho, o som. Você ainda não me deu o som. Mas eu dei o cheirinho. Nós vamos ter uma conversa sobre isso. Vai dar certo. A plantinha, o cliente atendeu, você vai na porta. Então, assim, e a Alana faz isso muito bem, já teve elogios, né, de clientes. Eu esqueço de repassar isso para você, porque eu sou horrível mesmo, mas a gente já teve. E isso, às vezes, a gente acha que passa despercebido, mas não. Não passa. Qualquer pessoa gosta de chegar no lugar e ser bem atendido. Então, atendimento é uma questão cultural que a gente precisa mudar, porque melhora demais. Às vezes o cliente pode chegar lá na consultora bravo com alguma coisa, ele vai ser bem recepcionado, já vai quebrar um pouquinho da braveza dele. Para quando ele chegar lá na outra sala, ele tá tranquilo. Faz parte para nós mesmo, como, né, colaboradores que fazemos parte do grupo. Quando a gente chega, às vezes eu chego lá assim meio tipo... Aí a Alana, bom dia! Dá vontade de falar só se for para você, né? Mas esse bom dia, ele nos anima também. Então, assim... A função falando da recepção, né? Que é onde você fica ali no ambiente. Ela é importante também para nós que chegamos ali todo dia. Então, essa sua atenção com os clientes, ok? E a atenção ali com os colaboradores também. Manter esse ambiente gostoso de trabalhar, né? Isso também faz parte ali... da sua função e faz toda a diferença. Na semana passada eu até comentei com um colaborador que às vezes a gente está num dia ruim e aí quem trabalha com vendas ou quem trabalha com recepção também, às vezes você está num dia ruim, mas você não pode transparecer que você está num dia ruim. Porque a pessoa que vai chegar lá, ela também pode estar num dia ruim e você tem que mostrar para ela que você está bem e você também tem que mostrar para ela que, assim, a vida não é só coisa ruim. A vida tem as partes positivas, né? Então, às vezes, a gente chega num momento, aí eu chego na recepção, às vezes eu tô em um dia chateada, mas eu falo, não, peraí. Eu não posso... A próxima pessoa não pode saber que eu tô chateada, por quê? Porque talvez ela também tá chateada e eu vou dar um up no dia dela. Então, às vezes, a gente acha que ninguém tá vendo, que ninguém tá percebendo, as pessoas percebem muito. E, às vezes, igual o senhor falou, né? Às vezes, a pessoa chega lá chateada, tipo, nossa, meu dia tá ruim. Aí você fala, bom dia. Aí a pessoa já fala...
bom dia. E ela já responde Isso. num momento Exato. feliz, já vai no cafezinho, o Isso cafezinho ganha o muda, coração de todo mundo. Isso muda. Café é café, né? Café, café. Mas assim, isso são detalhes que fazem muita diferença, tanto na prestação de serviço da empresa quanto no ambiente em si. Então, é algo para a gente, inclusive, pensar bastante, né? Isso que você acabou de falar, né? De a gente não estar num dia bom, qualquer um de nós. Então, o cliente, o fornecedor que está indo lá, poxa, ele quer vender e talvez eu não vou comprar dele. Eu preciso atender ele bem. Talvez eu não compre naquele momento, talvez ele se torne um parceiro daqui a um tempo. Então, a gente atender bem todo mundo, e também é importante isso, porque não adianta você ter um critério, eu vou atender o cliente que vai lá comprar uma casa de alto padrão, e não vou atender bem ali, sei lá, um fornecedor ali que eu não tenho interesse no produto dele, né? Talvez tenha algum cliente que eu vou oferecer o meu produto, que ele não tem interesse no meu produto, eu quero ser bem tratado. Então, assim, isso culturalmente como empresa é algo que a gente precisa crescer sempre e estar atento sempre, porque atendimento não é só para, nossa, né, ali pensando na venda, precisa ser natural. A gente precisa estar preocupado com o atendimento com o cliente, desde a recepção até os departamentos. E o ESAS agora, né, retornando para o grupo, tem, né, também essa missão de nos ajudar a manter essa excelência, que ela está no canteiro, ela está na gestão, ela está na nossa comunicação, ela está no atendimento, e isso passa muito ali pela sua função. E aí você, na função ali, na recepção, hoje você faz o trabalho de secretária executiva. Secretária executiva, ela é um bombril mesmo, né? Acaba fazendo de tudo, né? Estando ligado em todos os departamentos. Inclusive, o Esdras, retornando para o grupo na função de gerente de operações, queria que você falasse sobre essa função, já mostrou a preocupação de ter a Alana nas reuniões, inclusive dentro, sei lá, dentro do departamento de engenharia. Então, fala um pouco sobre a importância dessa secretária na sua, né, pela sua experiência de trabalho, que é vasta, enfim, de ter a secretária executiva dentro, inserida nessas reuniões, nos processos em cada departamento. Assim, na minha visão, né, dentro de toda a experiência de trabalho, essa função, né, esse cargo é importante estar participando em razão de ser um elo entre a comunicação da gestão com as áreas, né? Então, por exemplo, ali dentro de uma reunião a gente vai definir ali junto com as áreas alguns pontos, algumas decisões, e isso precisa ser documentado, isso precisa ser registrado, precisa ser criado memória sobre esse tema, né? E um dos papéis, né, é esse cargo, essa pessoa colaboradora nos auxiliar, né, nesse registro, nesse contato assim entre áreas. E aí outros, né, são questões estratégicas ali no âmbito ali da gestão, agenda. Minha agenda mesmo hoje, eu já vi que é necessária a participação da Alana. A sua, então, né, nem se fala. A minha, eu tenho problema de combinar uma coisa com a pessoa 1 hora e ela já está falando, mas 1 hora você tem aquela outra coisa. Né? Então, isso é muito importante porque isso aí influencia no nosso negócio. Essa organização, esse apoio dela, né, nessa organização nossa, influencia diretamente no negócio. Uma agenda com prestador, com cliente e tal. Daqui a pouco está com N compromissos dentro do mesmo período de tempo e aí, de alguma forma, vai impactar no negócio. E é importante ter alguém organizando, porque senão a gente vai atropelar esse processo. Porque assim, a gente trabalha numa área, numa rotina muito dinâmica o tempo todo. Por mais que exista planejamento, organização, né? Quem está fazendo o quê, quando e tudo mais, se deixa, nós temos hoje uma agenda. Vai acontecer muita coisa hoje que não está planejado. Então, cada um na sua alçada vai ter que virar para a esquerda, virar para a direita e tal. Então, se deixar rolar, a gente acaba sendo atropelado pelas demandas e fazendo ali aleatoriamente, batendo cabeça. Então, concordo com você, tendo, né, a presença da secretária executiva, hoje a Alana fazendo essa função no grupo, de, nós temos isso aqui para hoje. É um norte. Esse norte, nós sabemos o que nós temos para esse dia. Tem coisas que não estão na agenda, evidente, mas aquelas coisas estão na agenda para poder nos balizar. Isso dá uma organização para toda a operação em conjunto,
e organiza as nossas atividades individuais. Então, isso faz toda a diferença. A organização, a gente tem defendido muito isso e nós temos percebido no dia a dia o quanto, cada vez que a gente se organiza melhor, a gente tem mais resultado, a gente tem mais clareza, a gente trabalha mais certo, você não fica correndo errado. Então, você acaba... Porque tem aquele dia que você não tem organização, você trabalha pra caramba e não fez nada, né? Trabalha muito. Nossa, hoje o dia foi estar aqui que você fez, sei lá. Né? Fiquei ali fazendo um monte de coisa. Que monte de coisa eu fico? Não tem. Isso pode acontecer com a gente também ali nas nossas funções. Então, assim, você é muito importante, não vai embora agora nos próximos anos. Pedindo demissão aqui, galera. Não dou. Você pede, a gente não dá e boa. Mas é isso. Oi, Esdras, fala o que é a experiência acadêmica? Assim, o currículo que a gente leu aqui, ele é um currículo... assim, bastante extenso, né, das funções, então mostra que você não se acomodou, né, durante o seu processo de formação, que ele é contínuo, né? Você está aprendendo sempre, o tempo todo. Pode aparecer hoje coisa que você não sabe fazer e você vai... Mas o que o processo de formação acadêmica e todo o processo onde você investiu em educação influenciou para hoje você atuar diretamente na construção civil e, melhorando essa pergunta, atuar hoje na função de gerência, né, de gerente de operações. Porque, eu não sei se você sabe, você tem uma responsabilidade muito grande, né, de tocar uma empresa onde a gente tem uma expectativa muito alta de entrega. Nós geramos essa expectativa de entrega de forma bastante alta também para os clientes. Então, a gente tem um plano ali dentro da empresa que isso traz responsabilidade para quem entra ali em qualquer função. Mas, sobretudo, você com a função hoje de gerente, né, de operações, que é o gerente geral do grupo. O que essas formações te dão de segurança e influenciam na função que você atua hoje? Referente à formação, né, a todo o estudo, ao tempo, né, que foi investido, eu começo dizendo assim, Danilo, ele é perdido se você não tiver humildade e respeito com as pessoas. Eu acho que isso está à frente de... Show de bola. Toda a formação, tá? Eu posso ser o melhor técnico, né? E aí, quando eu falo técnico, eu sou um engenheiro, eu não deixo de ser técnico, né? Eu posso ser o melhor técnico, entender da melhor... o tipo de construção, do melhor método, sistema construtivo, se eu não tiver humildade para aprender, para ouvir, né? Para me colocar no meu lugar e respeito também com os meus colegas, né? E aí eu coloco de exemplo. Na área da construção civil, eu tenho ali desde um diretor, no mesmo dia eu trato com um diretor, um presidente, sobre um mesmo assunto, até com um auxiliar ali, um ajudante, né? Então, é o primeiro item, tá? Até pegando um gancho para quem está começando, né? Para quem tem interesse. E aí, como que eu apliquei, né, esse investimento em formação dentro da minha carreira? Conforme eu fui fazendo assim por evolução. Comecei com curso técnico, entendi que era aquilo, gostei, e aí fui para a graduação. E aí um novo parêntese, né? Por que eu fiz assim? Porque minha família, eu vim de família humilde, eu não tive aquela oportunidade de tentar 3 graduações, 4 graduações para saber o que eu quero. Então tem que ser uma coisa certeira. Define né? logo esse negócio no começo, né? E aí, conforme fiz o curso técnico, gostei, avancei para a graduação, né? Com o apoio da minha família, avancei para a graduação. Terminei a graduação, aí eu vim trabalhei chão de fábrica mesmo, na parte operacional, de infraestrutura urbana, cortando asfalto, abrindo vala, enfim, né? Fiquei acho que uns 2 a 3 anos nessa função e ainda ia aprendendo o que eu queria ser, né? Então, para não sair fazendo investimentos com MBAs, com pós-graduação, sem entender ainda que área que eu queria atuar. Importante. Quando eu vim trabalhar uma época no serviço público, eu vi que era necessário ter domínio de gestão. E aí, domínio de gestão organizacional, gestão de pessoas, né, liderança,
Porque eu já estava ali conduzindo equipes maiores e as minhas posições dentro de uma definição, de uma demanda e tal, ela impactaria todo mundo. Então, eu percebi que eu precisava melhorar porque eu tinha responsabilidade sobre aquelas pessoas, né? Você tinha responsabilidade e você não tinha a formação necessária. Ou seja, o que você está querendo dizer é que na faculdade você não recebeu o suficiente para estar naquela função que você estava. A faculdade, eu digo assim, ela prepara a gente, né, de forma teórica para o mercado, né? Mas é durante o estágio, que é uma atividade dentro da faculdade, que ele vai lhe preparar melhor numa função técnica para o mercado. Então, a faculdade, ela não vai te preparar 100% ali para o mercado. O estágio, sim, vai começar a lhe preparar, né? Claro que a orientação dos professores durante o curso ali vai preparar também, mas é na vida laboral mesmo que você está se organizando, né? Tanto é que na engenharia tem ali uma separação, né, entre aspas, engenheiro júnior, pleno, sênior, que é com relação à maturidade do profissional. Não só maturidade de conhecimento sobre um assunto, mas maturidade pessoal também. Então, os meus investimentos com MBAs, com graduação, foi mediante ali a necessidade que eu precisava para aquela situação. Então, eu estava gerindo dentro da prefeitura, no cargo de... Eu entrei na prefeitura de Tangará como chefe de departamento, né, na oportunidade lá que o secretário me deu na época, tá? E a gestão, né? Na época era o Júlio? Não. Quem me deu uma oportunidade lá, o voto de confiança, foi o Hélio Clementino, tá? Não falo com ele há um bom tempo, mas tenho como um amigo. E também o Fábio, que era o prefeito na época, né? Deu esse voto de confiança. E entrei como chefe de departamento e dentro do processo lá, fui sendo promovido até ser superintendente de projetos, se não me engano, era o nome desse cargo. Então, quando eu fui promovido a esse cargo, eu comecei a exercer liderança sobre as pessoas, né? Liderança direta sobre as pessoas. Foi quando eu precisei fazer um curso, melhorar. Eu preciso melhorar, preciso me polir melhor, né? Não é só por feeling, o que eu acho. Para aquela função, né? Então, a função, a oportunidade que foi te aparecendo ali com o cargo, te gerou a necessidade de se especializar para aquela área. Naquela área, exatamente. E eu oriento, assim, uma dica, me tirando como exemplo, é que as pessoas façam isso, né? Porque um investimento em MBA, em pós-graduação, é muito alto. Então, o ideal é você definir o meio que você está, se você entender que eu quero continuar nisso em 5 anos, daqui 5 anos, porque o MBA é 2 anos. Ok, vai lá e faz um curso lá, porque você vai melhorar naquilo ali, né? Naquele emprego, naquele cargo. Mas eu não quero atuar nisso aqui, eu não quero atuar em construção residencial. Daqui 1 ano eu quero sair. Não vejo vantagem em fazer um MBA na área para você aplicar ali dentro da área de construção de residência. O que você está querendo dizer, entendeu? Então, é que assim, é importante a pessoa estar segura da carreira que ela quer para ela poder investir em algo tão específico. Exatamente, exatamente. Né? Porque daí, assim, quando você sentiu essa necessidade, você pegou e fez, porque você sabe que aquilo ia gerar ia te capacitar melhor para aquela função. Naturalmente, você já sabia que estava tendo um voto de confiança, foi esse termo que você usou, uma expectativa no seu trabalho, você tinha que estar preparado para poder corresponder e naturalmente você vai crescendo. Exatamente. Né? Você vai ter, inclusive, na época, quando você pela primeira vez esteve trabalhando com a gente, na época era DM, né, imobiliária e construtora, nós tivemos boas referências suas do Júlio, na época. Sim. Acho que o Júlio entrou depois, Ele né? foi o meu segundo secretário, meu segundo gestor. O Hélio saiu e aí o Júlio assumiu, né? Trabalhei com o Júlio, já não vejo também tem um certo tempo, né? Mas tenho ele também com muito carinho. Mas eu acho que eu trabalhei com ele 1 ano e meio, mais ou menos 2. Isso, eu lembro na época que ele deu boas referências, então isso a gente vai construindo. O quanto é importante a gente ir colecionando boas referências, porque isso vai abrindo portas. Então, onde você trabalha hoje, o que você faz, como você se relaciona, como você se empenha naquilo que você executa, isso pode fechar ou abrir portas, né, lá na frente. Então, é fazer tudo bem feito, esse é o E aí chave, eu volto lá para o começo da pergunta, né? Então, assim, voltando, posso ser o melhor técnico,
ter um maior domínio se eu não criar amigos no processo, né? Se eu não, e aí quando eu falo amigo, aquele termo do QI, não é isso, né? Essas pessoas eu não conhecia nenhuma. Inclusive você, eu não lhe conhecia. Nos tornamos aqui parceiros no trabalho. Isso aí. Então, voltando, tá? Investimento em estudo é bom, mas investir em respeito às pessoas e humildade. Esse é o principal. Acho que é em todo trabalho, né? Em resumo, o que eu estou querendo dizer, assim, não adianta você ser bom se você é um idiota, entendeu? Ele não pode falar, né? Assim, ó, ele quis dizer Posso isso, falar, assim, ó, posso falar. não adianta você ser bom. Cara, mas eu sou bom. O que é bom? Porque bom é um conjunto. Ninguém sobrevive numa empresa sendo só bom tecnicamente. Ninguém. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um gênio. Ninguém. Porque se ele é um cara desrespeitoso, se ele é um cara que não cumpre horário, se ele é um cara que não sabe ouvir, se ele não tem maturidade para poder ter feedback negativo ou positivo, se ele não sabe o lugar dele dentro da hierarquia, se ele não sabe, né, não tem a sabedoria e maturidade para calar. Então, tudo isso é humano. Então, assim, às vezes o cara ele é um bom profissional, mas é como o que eu costumo dizer, né? Ele é um bom engenheiro e não sabe ser gente. Não sabe ser pessoa. Então, tudo isso, todos nós estamos em formação nesse quesito sempre. E é uma dificuldade que a gente... Hoje eu tenho encontrado menos porque a gente entendeu que a gente precisa de um processo seletivo um pouco mais profissional para poder contratar. Porque contratar errado me custou muito durante esses anos. Né? Já são 15 anos trabalhando na construção civil. Mas o que eu percebi, não sei se é uma realidade, creio que sim, dessa geração, mas eu recebi muitos currículos, demos muitas oportunidades para engenheiros que entraram no escritório como, assim, com um currículo legal, com uma capacidade técnica boa, mas com dificuldades muito simples, humanas, de ouvir, de cumprir horário, de prometer e cumprir, e de se não vai cumprir, avisar. Então, assim, marcou um compromisso para amanhã às 9h. E aí a pessoa ficou esperando e o engenheiro não foi, ou chegou 9h30 e não avisou que chegaria 9h30, e normal. Você foi lá, não, acabei não conseguindo ir. Como assim acabou não conseguindo ir? Não, porque até era às 9h. Não, mas marcou às 9h? Marquei, mas você não conseguiu. Aí acabei não conseguindo e cheguei, avisou o cliente. Não, vou falar com ela agora. Eu falei, meu filho, some da minha frente. Então é a dificuldade de formação humana que percebo que isso não se ensina na faculdade, mas que numa experiência com uma empresa que tem uma preocupação com isso, aí você tocou muito bem num ponto, né, dessa parte humana, de convivência, de relacionamento, porque isso está em qualquer tipo de trabalho. Então, agora, se você é bom tecnicamente, se você não se acomoda naquilo que você tem que formar tecnicamente, e não tem dificuldade nessa parte de relação, é bem complicado. E o oposto também. Não dá para hoje, numa empresa onde a gente tem tanta... a gente tem que entregar tanto, eu ter uma pessoa muito gente boa, muito humilde, muito, né, respeitosa, e ela não ser competente para aquela função. Então, é importante quando a gente vai abrir uma vaga hoje na empresa, a gente passa por um RH. Eu não fiz isso sempre, né? A gente passa por um RH, então aí meu RH vai me passar, Danilo, essa pessoa ela tem esses pontos de cautela, esse ponto forte, tem esse perfil, é resolutivo, papapá, observação, tem essa dificuldade. Eu sei mais ou menos o que está vindo ali para mim. Então, ela tem uma dificuldade ali de ouvir, tal. Vamos trabalhar, ninguém vem pronto. Mas hoje nós subimos a régua, então eu preciso de alguém pronto tecnicamente, em crescimento e que se encaixe dentro do perfil. Isso faz com que a gente erre menos nas contratações. Estou certo, Alana? Sim. Você concorda com isso? Porque você está envolvida dentro desse processo, né? Você vê... Esses dias, Alana, é o seguinte, eu abri uma... Quando a gente recebe um novo funcionário lá, aí a gente faz uma recepção, né? Um salgadinho e tudo mais. Confraternização. Para dar boas-vindas, porque nós somos legal, nós somos gente boa, nós vamos receber um novo funcionário. E a Alana tem uma tese dela, que não sei que eu deve ter aprendido na faculdade, que quando você faz isso, a pessoa não dura, ela vai embora.
Danilo, é só fazer. Senhor Danilo, é só fazer que vai embora. Você vai ver então. Eu falei, faz, prepara uma recepção pro Exas. Vai ver então. Se fizer, daqui 30 dias. Talvez o problema fosse comigo também. Não, daí ela falou assim, não, ó, faz bolo. só, Danilo, só um salgadinho, só alguma coisinha. Então, porque fez recepção demais, a pessoa não fica. Falei, bom, então tá. Não, vou colocar antes no era meu... salgadinho e bolo, agora é só pão de queijo, acabou. Porque aí de culpa é salgadinho... dela que você só teve pão de queijo na sua... Entendeu? Ela Mas não quer, também, tipo assim... se o senhor também tá nessa tese minha, porque senão o senhor só falava, vai comprar sim e pronto. Não, mas aí é o seguinte... Olha. Aí é o seguinte, eu não sou bobo de ter um time bom e eu não ouvi meu time. Então, esse é um ponto importante. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei para onde eu quero ir, para onde eu não quero ir. O resto, eu preciso de time. Então, se eu tenho você com a sua visão, tem coisa que eu peço a sua opinião, falando, o que você acha? Assim, dá, não sei, papá. Então, eu preciso te ouvir, você vai ter uma visão. A sua visão, eu falei, então tá, você que manda. Véio. Então, tem muita coisa que eu vou te pedir autorização, porque eu quis que... Sim, né? sim. Teve uma reunião semana passada, se eu não me engano, e aí a gente tava falando na reunião, e eles conversando na reunião, E aí ele olhou pra mim e falou bem assim, tá, e qual que é a sua opinião? Eu falei, não tenho. Aí ele, como assim? Você fala toda reunião e nessa reunião você não tem opinião sobre isso? Eu falei, não tenho opinião sobre isso. É verdade, se não tem opinião, né? Fazer o quê? Mas é muito importante a gente ouvir, porque o nosso trabalho é muito dinâmico. E na minha cabeça, na cabeça, né, da direção ali, você tem muita coisa. E a Alana percebe, às vezes eu tô numa semana assim, outra eu tô mais acelerada, hoje eu tô focado para uma outra coisa, então eu preciso ouvir, porque senão eu faço. Se for pra fazer só do meu jeito, eu não preciso de vocês, a empresa também não, então nada funciona. Então é importante a gente ter essa comunicação também entre nós, para poder ouvir e perceber qual que é o melhor caminho. E tem coisas, pegando a história do pão de queijo, tem coisas, e eu tenho aprendido isso, que se não mexe, se não faz muita diferença naquilo que é prioritário, cara, eu não preciso ficar metendo o bedelho, entendeu? Então, assim, aí se eu tenho a confiança, né, em você, né, qualquer colaborador do time, para poder exercer aquela função, e é algo que, pô, não vai mexer o ponteiro, pô, se for pão de queijo, se for salgadinho, o que vai mudar, né, no resultado que a empresa vai gerar para o cliente, para a sociedade, para gerar emprego, para, né, gerar faturamento, bater nossas metas? Nada. Só muda a minha tese. Só confirma, só muda a sua tese. Então vamos confirmar a sua tese. Então, Alan, você quer fazer pão de queijo, você quer fazer suco, o problema é seu, dá seus pulos e não me enche o saco com isso aí. Isso aí é função sua, você vira. E beleza, agora eu vou ficar, não, porque eu quero pão de queijo ou salgadinho, tal. Às vezes eu me meto, porque tem coisas que às vezes eu me preocupo e tem coisas que não, né? Mas faz parte. A gente tem um time muito bom e estou bastante animado com o que nós vamos gerar juntos aí esse próximo ano, próximo biênio aí. Estou bem animado. Compartilha... Assim, a experiência é um negócio legal, né? Compartilha, Esdras, alguma curiosidade marcante no seu trabalho. Não sei se você leu esse roteiro. Não li. Então, eu também não. Talvez tenham deixado lá no meu teclado. Então, seja bem-vindo. A Alana, ela é sistemática. Ela sempre me encaminha um dia antes, me lembra de manhã, me traz impresso. E aí eu leio aqui. Mas faz parte. Não, tranquilo. Mas assim, com a sua experiência, tem alguma obra desafiadora? Tem algum momento marcante, assim, que te, poxa, deixou com frio na barriga? Algum momento engraçado? Alguma situação na construção civil, assim, que marcou a sua formação? Porque eu sei que, assim, sempre tem, né? É um trabalho que você teve que desenvolver, é um desafio, é a experiência que você teve agora, né, no Sicredi, né? Você ficou anos agora no Sicredi e nós né, tiramos do Sicredi, mas é assim mesmo, gente, a vida faz parte, né? E fala aí, você lembra de alguma experiência marcante nesse tempo de profissão? Ou cada coisa tem a sua, né? Cada momento tem a sua importância. Assim, toda obra ela tem ali um fato engraçado e um fato trágico, um fato cômico, né? Mas um fato assim que até hoje eu carrego comigo, foi trabalhando aqui em Tangará da Serra. Num sábado à tarde a gente precisou... Já foi ali em meados ali do Covid.
Já foi na época do Covid já. A gente foi necessário fazer uma troca do grupo gerador do Hospital Municipal. E aí, era necessária autorização do prefeito, do secretário de infraestrutura, juntar toda uma equipe cirúrgica a nível de engenharia, né, para poder fazer o serviço. E aí eu lembro que tinha acabado de chegar lá no sábado à tarde. Por quê? E por que sábado à tarde? Porque foi quando chegou o pessoal que vem de São Paulo para fazer a troca do equipamento. A ativação do equipamento. Desativa um e ativa outro. E aí, beleza, né? E aí eu lembro que ligaram, né, para o gestor municipal da época e ele perguntou, o Esdras está aí? Tá. Então, ele autoriza a começar? Aí eu autorizo, né? Então, tá bom. Então, já depositou uma confiança. Beleza. Um fato é que quando a gente desliga o gerador, o grupo gerador, o sistema de energia para fazer ali o sistema de oxigenação da UTI funcionar faz parte também. Então, eu tenho que desativar toda a energia para fazer essa manobra de gerador. E aí eu lembro que eu conversei com a equipe médica, foi feita uma reunião com a equipe, e aí falaram assim, eu perguntei quanto de oxigênio eu tenho, de tempo de oxigênio eu tenho. Aí me falaram, o senhor tem aí 1h e 45 minutos, algo assim. Eu, ok, juntei a equipe que ia fazer a manobra do gerador, né? Falei, quanto tempo de serviço que a gente precisa aqui? Aqui vai 1 hora. Eu falei, bom, então eu tenho 45 minutos de gordura, né? Beleza. Juntei todo mundo, criei plano A, plano B, plano C, né? Pensando assim, se um cara desse aqui dá um infarto nele ali, trocando, fazendo a manobra... Plano D, correr. Quem é que pode assumir? Que manobra a gente pode fazer para voltar a energia? Então tinha toda uma... lá dentro o pessoal da medicina com a equipe deles e aqui fora o pessoal da engenharia com a equipe cirúrgica apropriada, né? E aí, beleza. Ok. Marquei o tempo, desliguei, cronometrei, desligamos o gerador, o sistema de energia da UTI, e aí começou o serviço. Aí, passado ali uns 15 minutos, a enfermeira líder, chegou até mim e falou assim, olha, nós calculamos errado o oxigênio. Na verdade, o senhor só tem, acho que falaram assim, 1 hora. Gente do céu. Alguma coisa assim, sabe? Mas caiu bastante o tempo. E aí eu, na calma, né? Não pode demonstrar desespero. Por dentro. Por dentro, assim, Vontade de correr. E aí fui lá no pessoal, já chamei eles, né? Ainda tive que perder 5 minutos, né? Tudo aí, Para aí poder reprogramar. Reprogramar. E aí o pessoal, eu lembro que o pessoal se reorganizou lá para fazer em meia hora. Então, assim, a troca que seria feita em 1 hora, nós concluímos em 30, né? Porque se passasse mais ali 15 minutos, ia faltar o oxigênio lá da UTI. Então, isso aí foi um fato, assim, que eu lembro, né? Que entre tantos aí que tem, eu poderia contar vários aqui, mas um que, assim, que me caiu, assim, uma responsabilidade maior, né? E aí me tirou também uma conclusão do trabalho em equipe, do trabalho em cooperação, né? Então, eu trabalhava ali, até dia desses, trabalhei no Sicredi, na cooperativa, e ali a gente tem que trabalhar, tem que ser uma essência cooperativista, tem que trabalhar em cooperação. Mas essa essência não vem na hora que você entra na empresa, ela vem da hora que você já carrega dentro dela. Sim. Então, eu lembro que a comunicação, a necessidade de comunicação no momento, a união das equipes, né, tanto médica quanto de engenharia, fez com que a gente lograsse êxito. Poderia ser um problemão, né? Sim. E aí quem calculou o oxigênio lá... Até porque assim, o que estava em jogo é algo... enfim, um hospital. É um hospital. Né? Então, assim, o que tinha estava em 6 jogo pessoas é muito... ocupadas na época. Então, você vê que a necessidade do dia a dia na obra, né, na engenharia, na gestão ali, de reprogramar. Então, eu também encontrei durante esse tempo, assim, pessoas com muita dificuldade de reprogramar. E a gente tem que reprogramar o tempo todo. Então, assim, isso inutiliza a programação inicial de forma alguma. Sem a programação inicial, você não conseguiria reprogramá-la. Então, se você tivesse, pessoal, vamos seguindo aí. Quando essa segunda informação de que nós calculamos o tempo errado do oxigênio, você tem que fazer esse trabalho em menos tempo,
você não ia ter a programação inicial para dizer, ó, vou mexer aqui, aqui tem que ser mais rápido, não ia ter. Então, a importância da gestão, mais uma vez, e do perfil da postura resolutiva. Então, assim, chegou o problema, domina e trata ele. É em meia hora? Vamos resolver em meia hora. Isso é muito importante para o nosso dia a dia na obra. E quando a gente não tem um colaborador com postura resolutiva, né, ou muito emocionado, ou enfim, ou que tem essa dificuldade de que as coisas elas vão acontecendo e podem mudar, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas é um perfil hoje que eu entendo que é um perfil nosso. Né? Hoje, dentro dos nossos trabalhos, a nossa capacidade de reprogramar. Ó, existe um planejamento, ó, reprograma. Nossa, mas mudou o planejamento. Mudou o planejamento porque surgiu uma situação que antes não tinha. Então, agora essa situação tem. E agora? Vamos seguir a programação inicial. Se você fosse Não, vamos seguir a programação. E se acabar lá, o problema é se você me deu aquela informação. E aí, assim, né, Danilo? Experiência. Já trabalhei, então, posso dizer assim, cronogramas de 2 anos, cronogramas de 1 ano, cronograma de 18 meses, cronograma de um ano, né? Eu falei agora há pouco, 6 meses. E cronogramas de 15, 30 minutos também. Então... Mas aí tá, qual que é a diferença? A diferença é só no tempo. Você precisa... Isso, então assim, né? Para quem está ouvindo, acompanhando, na engenharia, na construção civil... Não tem só cronogramas longos, né? Exato. Tem cronograma de minutos também. Foi esse caso aí específico, né? Sim. Tinha ali 30 minutos. Esse foi meu cronograma. Se eu não conseguisse alcançá-lo, ia dar um problema maior, né? Isso aí. Então, assim, você tem falando de obra, você tem uma obra com um prazo curto, um prazo médio, um prazo longo. Por várias situações podem ocorrer, né? Uma decisão da diretoria, uma necessidade do cliente, sei lá. Muita coisa. Mas quando você tem um bom planejamento inicial e uma postura resolutiva, a gente consegue superar, a gente consegue superar, a gente consegue não ter atrasos, né? Já defendi muito aqui que obra não atrasa. Porque a obra se tornou sinônimo de atraso, não atrasa, tem algum erro lá atrás na hora desse cronograma. Porque toda obra o cara fala, promete em 1 ano, entrega em 2. Não. Então tem alguma coisa errada lá né? Porque hoje nós temos... a gente controla até mesmo os imprevistos. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas para que um cronograma ele fure mesmo, tem que ter acontecido uma série de situações para poder justificar. Né? Sei lá, na época, por exemplo, que a gente estava junto numa certa fase na pandemia. Então, faltou material. Isso é uma questão geral, o cliente está ciente e tudo mais, mas é uma tragédia. Eles estão falando de uma questão que trava tudo. Agora, chuva, clima, isso aí está considerado no cronograma inicial. Então, obra não atrasa. Se tiver que reprogramar, o tempo que eu perdi aqui, eu tenho com um bom planejamento onde recuperar ali. Então, funciona. Então, qualquer coisa, gente, mas aqui falando da construção civil, bom planejamento e capacidade, postura resolutiva e capacidade de reprogramação. A reprogramação ela só é possível se tem um bom planejamento inicial. Claro, quem que vai fazer o quê, quando, as etapas e tudo mais. Porque se precisar reprogramar, a gente senta em 5 minutos, define a reprogramação. A gente sabe onde atacar, sabe que colaboradores chamar, ataca e consegue gerar resultado nesse sentido. Alana, você mencionou que escolheu jornalismo. Por quê? Que eu estou curioso até hoje para saber por que você escolheu jornalismo. E assim, acredito que seja pela comunicação, né, que você gosta. E como que essa habilidade ajuda na sua atuação hoje como secretário executivo? Te dá mais segurança? Você acha que a faculdade de jornalismo... Eu não conheço mais ninguém que faz faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo é algo que te ajudou ou você já gostava de comunicação? Qual que é a relação da faculdade... do curso que você escolheu para a função que você ocupa hoje? Tá. Escolhi jornalismo pela comunicação mesmo. Quando eu saí do ensino médio, pior fase. Que é aquela fase em que você tem que decidir a sua vida. Você não pode enrolar. Que foi esse dia, né? Você tem 21 anos. Né? Foi tipo assim...
que você não pode enrolar, porque você tem que decidir o que você vai fazer, é a escolha, assim, da vida, eu falo, né? Claro que as pessoas podem mudar e tudo mais do que escolhem fazer outra faculdade, mas a primeira, na minha opinião, a primeira é a que é a decisória, assim, de várias coisas na vida. Então, eu decidi fazer comunicação. Eu estava em dúvida entre algumas, também para fora. A ideia também é minha... Assim, longe também, minha mãe é técnica de enfermagem e meu pai é vendedor comercial. Eu já gosto dessa parte de comunicação em relação à saúde, porque minha mãe tem esse toque. Então, quando eu era criança, minha mãe trabalhava em um hospital. Aham. Então, o cheiro do hospital, pra mim, todo mundo acha ruim o cheiro do hospital. Então, pra mim, era uma memória afetiva boa, porque eu ia no Legal. hospital pra ver a minha mãe, Entendi. que ela tava trabalhando. Então, a minha ideia era fazer algo na saúde. Mas eu não queria fazer enfermagem. E pra fazer medicina, eu tinha que sair de Tangará. E não era uma opção. Então, eu escolhi fazer comunicação, que também era uma parte que eu gostava. E que eu acho que se relacionam, tá? Saúde com comunicação. Eu acho que comunicação se relaciona com todas as coisas. Mas beleza, segue o jogo aí. E aí, o que aconteceu? Eu escolhi comunicação e aí eu tentava achar alguma coisa que tinha a ver com comunicação aqui em Tangará. E eu não queria e também não podia fazer algo na escola particular, na faculdade particular, né? Então, mesmo ganhando bolsa. E aí, eu descobri que tinha jornalismo na Unemate. Mas, assim, desde o início, a minha ideia não era jornalismo, microfone, TV. Então, a minha ideia sempre foi na parte de comunicação mesmo. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, aí que eu fui perceber que realmente não é só jornalismo de televisão, matéria. É muito de comunicação mesmo. Então, a gente tem a parte de assessoria comunicacional, a gente tem a parte de empresarial também. E tem a parte também do pessoal que gosta de TV, que gosta de rádio. Atualmente, estou fazendo estágio na rádio, porque eu gosto de rádio. Também é uma memória afetiva minha, por isso que eu escolhi fazer estágio na rádio. Então, tudo isso é relacionado à comunicação. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não lembro em qual semestre que foi, acho que foi o primeiro ou o segundo. O primeiro semestre, mas acho que o segundo, uma professora falou em uma aula, não lembro nem qual aula que era, que ela falou bem assim, não adianta você querer falar com a outra pessoa, né, comunicar algo, e a pessoa não entender. Porque você vai falar algo, a pessoa não vai entender, e você tá achando que tá arrasando, mas não tá. Então, desde o início, eu sempre aprendi que não adianta eu passar uma comunicação e a pessoa fazer aquela cara de não entendi e você continuar seguindo sua vida sabendo que a pessoa não entendeu. Então, é sobre comunicar e ter a ideia de que a outra pessoa entendeu. E eu também acho que não é só de uma via, de uma única... Esqueci o nome agora. Mas que é uma coisa das duas pessoas conversarem, de um grupo de pessoas conversarem. Então, eu escolhi comunicação por causa disso. Ah, você é uma boa comunicativa. Perspectivas, né? Tem gente que acha que eu sou muito boa e tem gente que acha, meu Deus, essa guria não fala nada com nada. Mas, você é muito boa, sim. Mas depende também do intuito, né? Da conversa, do que está relacionado. Então, por isso que eu escolhi comunicação. Em relação à pergunta sobre a empresa, na parte de construção civil também... Quando eu entrei, igual eu falei no início, a gente acha que é só recepção e que é só você abrir a porta e falar oi, bom dia, quer um café. Mas, atribuindo à secretária executiva, é muito mais coisas relacionadas. Então, agora, atualmente, né, também estou na parte... eu estou um pezinho em cada lugar. Então, eu estou um pezinho no financeiro, um pezinho no administrativo, um pezinho na engenharia e um pezinho no marketing. Então, eu faço esse relacionamento com todas as equipes, né? Uhum. Então, mesmo que chegue um fornecedor lá, eu tenho que falar com o pessoal da engenharia. Se chegar alguém que vai relacionar o administrativo, auxilio também. Então, eu tô com um pezinho em cada uma. Então, querendo ou não, tem que ter uma comunicação muito boa. Porque senão pode atravessar muita conversa. Uhum. E eu acho que isso também é de toda empresa. Tem muitas empresas... Né? Não falando mal de outras empresas, que não tem comunicação e aí, às vezes, a pessoa está muito pensando no externo, eu quero vender, tem que falar com o cliente, tenho que isso, e não cuida do interno da empresa, não cuida do que os funcionários sabem da empresa. Às vezes, tem uma empresa que o funcionário entra e não sabe nem o que a empresa faz. Ele está lá trabalhando, sei lá, mexendo com nota e não sabe o que a empresa vende. Minha empresa vende copo. Sim. Mas não sabe que por trás desse copo, a pessoa que criou a empresa, ela tem isso de perspectiva, de visão.
Então, acho que é muito mais além do que só vender dinheiro. Isso foi algo que a gente foi aprendendo também ao longo do tempo, porque hoje nós temos uma integração, né? Um processo que a gente precisa ainda melhorar, mas assim, eu contratei muitas vezes, isso assumindo o erro, né, do empresário, eu contratei muitas vezes o profissional, vamos falar de um engenheiro, enfim, né, que é o que mais tem rotatividade ali durante esses anos trabalhando na construção civil. Eu contratei muitas vezes um engenheiro e dando para ele ali algumas funções e esperando, né, gerando sobre ele uma expectativa que para ele não estava claro. Então, isso tem muito mais a ver com a responsabilidade da empresa e como a empresa comunica o que ela espera do colaborador do que do próprio colaborador. Então, muitas vezes eu já, assim, falei, pô, mas esse engenheiro veio e não entrega, não faz e tudo mais. Hoje eu admito que grande parte do erro foi meu por não dar clareza o que eu esperava. Porque se, você é engenheiro e você tem essa função aqui, sei lá, gerir as obras, é muito subjetivo isso. Então, ele vai pegar, o que ele tem de condições? Ele tem as ferramentas, ele tem a faculdade de engenharia, ele tem alguma experiência ou outra, e ele tem o jeito dele de fazer. Se não houver uma cultura muito clara, as funções muito claras, e a expectativa, né, que a empresa tem, né, com a função dele muito clara, ele vai fazer do jeito dele. E aí o jeito dele não é como o meu. Aí o empresário fica, o dono, né? Ele fica, cara, como que esse cara não entende, não faz, não entende porque a gente não comunicou. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo isso. Então, hoje, quando entra um colaborador, então a gente tenta dar clareza. Então, desde o processo seletivo, já contratar alguém com o perfil, com o nível de experiência que a gente precisa para aquela função e para o momento da empresa. Dar ao colaborador uma lista de funções prioritárias, onde ele pode, cara, voar, dar salto mortal, fazer tudo, mas aquelas funções precisam ser entregues, existe um porquê, existe um antes daquelas funções e um depois, que o que ele fizer vai fazer toda a diferença, e ele conhecer a empresa. De onde que ela veio, como que a gente fundou a empresa, as dificuldades que a gente já passou, qual que é o sonho, o que tem de meta, qual que é o propósito, né? O diretor, o que ele faz, para onde que ele está indo. Então, quando ele entende isso, ele, tá. Então, fica muito mais fácil de fazer os pequenos ajustes no dia a dia, porque o colaborador ele foi bem contratado, né? Houve um processo de seleção, ele teve uma integração, que é assim que se chama, né? A gente aprendeu isso há muito pouco tempo. Ele integra na empresa e a gente explica, o que a gente quer de vocês é isso. Por isso. Alguma dúvida? Quer colaborar com alguma coisa? Alguma sugestão? Tem uma coisa que você acha que... Não, tá claro, tá? Essa clareza faz com que as coisas, de fato, aconteçam. Mas isso é recente na nossa rotina e eu vejo que faz muita diferença. E por não ter tido isso lá atrás, a gente teve mais dificuldades. Então, acho que eu complementei um pouco daquilo que você disse em relação, às vezes, né, a pessoa entrar e ela não conhece, mas a empresa precisa se dar a conhecer e gerar, né, proporcionar essa integração para que todo mundo esteja indo para o mesmo lugar. Porque é muito comum empresas grandes, assim, estruturadas, né, que trabalham em setor, né, de alta demanda, terem dificuldades internas justamente porque não há essa comunicação, que é aquilo que você gosta e por isso você entrou na faculdade e tudo mais. Então, a faculdade, ela contribuiu para algo que você já gostava. Então, você entrou na faculdade porque você gostava de comunicação. E a faculdade, ela atendeu suas expectativas ou mais, menos? O que você acha? Complementando isso também, tanto a faculdade me ajudou nisso, quanto meu pai também. Igual eu falei, ele é vendedor comercial. Então, eu cresci vendo meu pai falando com as pessoas de uma forma que eu ficava, gente... Não faz sentido alguém tratar uma pessoa tão bem. Não faz sentido. E aí a gente vai... Eu já
Já viajei com meu pai, em família, assim, quando a gente viajava, e ele ia trabalhar, ele pegava eu ou meu irmão, vamos. Aí a gente ia no mercado, e aí ele ia conversando com o cliente, e o meu irmão ficava tipo assim, gente, esse cara é muito gente... Meu pai é muito gente que boa. talento, né? E aí é o talento da pessoa. Então, eu Que aprendi legal. essa parte da minha mãe, na parte da saúde, de cuidar das pessoas, sabe? O cuidado, de ser prestativo, e também na parte do meu pai em ser uma pessoa comunicativa. Então, juntou os dois, e aí, entre saúde e comunicação, foi comunicação. E você viu de perto, isso fez parte da sua formação já na infância, na sua vida familiar, o quanto a comunicação ela faz diferença. Sim. Né? Porque assim, a pessoa é gente boa. Porque na comunicação, ele mostrou isso pra você. Você olhando. Como é o nome do seu pai? Meu pai é Bino. O nome, Bino, nome da sua mãe? O nome do meu pai é Valdivino, mas todo mundo chama ele de Bino. Vai, seu Bino. E o nome da sua mãe? Márcia. Aí, seu Bino e dona Márcia, ó, vocês foram referência. Tem meu coração. Vocês foram referência de formação, né, vocês já sabem disso, né, pra Alana. Da formação de vida, né, na educação como filha. E o que ela tá falando hoje também eu nunca tinha ouvido, que é o quanto que... E mostra o quanto que os pais, o que eles fazem, eles estão sendo observados, né? Então, o seu Bino foi ali conversando com as pessoas, vendendo, falando, nossa, cara, meu pai é o máximo, tá? Meu pai é muito gente boa. Então, que bom, deu certo, né? E a dona Márcia aí trabalhando com saúde, que também é cuidado, que também é atenção, que também é necessário ter essa... Então, tudo isso formou a Alana, que hoje é muito especial para nós. É nossa amiga, faz parte da família, faz parte do time. Desempenha uma função muito importante e a gente deve muito a vocês. Depois a gente paga uma coca para vocês aí. Visita a gente lá para tomar café, que vocês nunca visitaram a gente lá na Morada. E eu tô triste que esse dia vocês levaram a Alana para férias, que não era para ela ter tirado férias naquela semana, que estava precisando muito dela. Mas vocês estão perdoados, porque as fotos ficaram muito legal. Muito bom. Que bom, cara, que legal. Eu falo que meus pais, eles são, assim, meu orgulho, tudo. Minha família é meu tudo, gente. Se tirar minha família de mim, acabou. Não existe a Alana. E aí eu falo pros meus pais, a única coisa que eu quero nessa vida é dar orgulho pra eles. De resto, não importa. Dá dinheiro. Não... Você já deu, Ah, né? não quero. Você já deu, Então, pra mim, Você já deu. Ó, agora, seu Bino, dona Márcia, tem que falar pra Alana e pro Juan tirar o pé do né? Casamento, festa, neném. Tá querendo numa festa, né? Bifezinho e tal. Vamos casar. Ai, Deus. Casar e você formar. Logo. Você precisa daí, você da sua família, gerar essa experiência pros seus filhos que você viu seus pais fazendo. Amém. É isso aí. Amém. Aproveitando o clima família, né? Põe um fundinho de família depois. Cara, fala da sua relação sua com seu pai, com sua mãe. Você tem irmãos? Você tem, né? Tenho. Não sou muito de falar da família, né? Então, agora você tá aqui, eu perguntei, você não tem como fugir. Mas assim como a Alana, né? Tem uma família muito grande, né? Não só por lado de a minha família principal ali, que são os meus pais, né? Meu pai é falecido já, faleceu ano passado. Ele faleceu recentemente, né? Faleceu do quê? Complicações de uma cirurgia. Ele foi pro hospital e dessa ida não voltou. Então, eu ainda passo por um luto, né? Minha esposa, que me acompanha todos os dias, sabe. Ainda estou me reestruturando, né? Entendi. Não sei que período, que prazo que isso vai levar, né? Se for durar a vida inteira, não vejo problema nenhum também. Mas fui criado pelos pais, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, até um certo período. Tenho irmãos, tá? Tenho 3 irmãos, Tiago, Márcio e o Mauro. O Mauro é falecido também, em razão da Covid, né? Faleceu na época da Covid. Então, nesse período aí de vida, passei já pelo luto familiar, né? Que é uma situação muito, muito triste. Uma época eu estava na empresa, na DM, foi quando eu perdi meu irmão. E na outra, agora, recentemente, eu estava trabalhando no Sicredi. Sou de família bastante matriarcal. Minhas tias foram bastante atuantes ali na minha formação também como pessoa, como homem. Então, assim, pais eu tive... Tenho uma outra pessoa que é muito querida para mim, que
eu considero como um pai, tá? Que é o meu tio. Mas a minha família em si ela é muito matriarcal e muito católica. Então, minha avó, que até é falecida também, a gente se unia muito no entorno dela, né? E agora a gente se une ali em torno das minhas tias. Mas, enfim, então essa é a minha família. Fora isso, né? Aqui eu tenho... minha mãe mora aqui em Tangará, tenho minha esposa também. Filhos não tenho ainda, mas quem sabe em breve aí a gente produz alguma coisa assim. Neném pra cima, vai disputar com os cheats spoiler aí, bota aí, ó. Ainda bem que eu tinha um patrão que ele não contratava a mulher porque a mulher engravida e pega licença uma maternidade, né? Gente, que terror. Eu te amo. Fecha o parênteses de novo aí. Mas, cara, que legal. É importante a gente falar, porque assim, no nosso dia a dia a gente não fala disso, né? Sim. E aí aqui a gente fica um pouco mais livre para poder falar, porque assim, por trás de todo mundo existe uma formação, existem, né, o luto, né, que você falou agora recentemente do seu pai, né, o do seu irmão, as referências, né, que a Alana falou aí e tudo mais, então as características, tudo isso nos formou, então isso aí faz parte. Então, eu sei que ali dentro da empresa eu tenho colaboradores, mas não são robô, né, é gente. Então, assim, tem dia que você não tá legal, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Por quê? Então, a gente vive individualmente desafios diários de evitar que os nossos problemas pessoais interfiram no nosso trabalho. Sim. Isso é um desafio e eu reconheço o esforço que todos fazem, porque a vida acontecendo é desafio. Tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente tá, e a gente tá ali também para, dentro do possível, a gente se ajudar, se compreender e a gente fazer essa trajetória da nossa vida ela ser mais agradável. E é muito bom quando a gente trabalha com pessoas que a gente gosta de estar ali, eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, é porque a gente fica ali o dia inteiro, né? Pô? Então, assim, você volta para casa no final do dia, na hora do almoço e tal, e fim de semana, então... Não volto para casa no final do dia. Não dá. Por que você não volta pra dia? Porque eu vou pra faculdade. Vai acabar, Lana, calma, tá acabando. Eu vejo meus pais nem no final de semana, direito. Sério? É que meus pais, eles vão muito pro sítio. E aí eu correria de faculdade, aí tem que entrevistar pessoal, tem que fazer matéria. No final... São fases da vida. Vai passar. Ou meu não. namorado que lute, coitado. Ou não. É ele que dá os pulos dele. Cara, que legal. É um papo interessante que a gente não faz isso no dia a dia. Até porque, né, a gente tem que trabalhar daqui a pouquinho, né? Né? Faz favor, tem que produzir, né? Business. E, Alana, fala o seguinte. Como que você falou aí dessa correria e tal. Como é que você gerencia isso hoje? Assim, a sua rotina administrativa, executiva dentro do grupo, tudo isso emocionalmente, tudo isso em relação à sua rotina, horários. Isso é algo difícil para você? Como que você faz a gestão de tudo isso? Porque, assim, é exigente, né? Que pergunta difícil. Tá. Dá seus pulos. Então, de dia eu trabalho no Grupo Morada. E aí, já é a correria, então eu já sei, já monto a minha tabela. Sexta-feira... Você só fica sentada? Gente, eu já falei que eu... Olha... Assim, é correria porque... Eu não sei o que você fica fazendo naquele computador. Colocar uma câmera. Meu gerente vai colocar uma câmera lá, vai ver. Mas ainda assim, é recepcionar as pessoas, é também montar projeto, apresentação, é o cuidado também com o Instagram. Então, vocês que acompanham o Instagram do Grupo Morada, vê as postagens no Stories, acompanhem os bastidores, que é muito legal esses bastidores da construção civil. E as casas são lindíssimas, então acompanhem. E também, à noite, eu faço a faculdade. Então, à noite, eu vou para aula. Minha aula é de segunda a sexta. Todos os dias. Não tem só quando... Eu ia brincar, mas é isso. Não tem quando acontece alguma coisa que não tem aula. Mas, senão, é todos os dias. E eu também faço estágio. Uma vez por semana, 4 horas da manhã, estou de pé para fazer estágio. E aí, eu perco esse tempo, assim... Não é perdido, né? Mas aí eu vou no estágio e depois eu vou pro Grupo Morada. Então, para conciliar é bem difícil. E nos finais de semana eu deixo para estudar para a faculdade. Ou se tiver alguma coisa esporadicamente, assim, que tem alguma comemoração, algum aniversário, aí eu deixo esse final de semana, às vezes, também para descansar.
Então, na parte, assim, de conciliar, hoje em dia eu já estou acostumada, mas eu durmo tarde e acordo cedo. Então, eu tenho esse parâmetro porque eu tenho que dormir umas 7 horinhas para eu estar legal. E, às vezes, eu não consigo dormir as 7 horinhas para estar legal. Mas, ainda assim, vou agilizando. Né? E dar-lhe café. E aí, a minha família, novamente, eles me apoiam muito. Então, minha mãe e meu pai me ajudam muito. Meu namorado me dá apoio muito. Até meu irmão, que não mora aqui, me dá um apoio gigantesco. Porque... Olha, eu já vou tirar a foto da minha família com mais choro. Vai, segura. Porque... Enfim... Pô, bota o fundinho, dedilha aí o violão. Coloca um fundo. Porque, ainda assim, a gente tá muito... Hoje em dia, não sei... Falo hoje em dia por causa, né, de mim. Só que a gente tá... Você falou que a gente não é robô, mas a gente tá mais ou menos nisso, né? Tipo, trabalha, faz isso, estuda, tem que tirar nota, tem que fazer isso bem feito, tem que fazer isso, rotina. E, às vezes, a gente esquece que a gente tem uma pessoa em casa, que a gente tem pessoas para dar o cuidado também, para prestar. Então, às vezes, a gente tem a rotina vai engolindo a gente, né? Às vezes, a gente dá uma pausa e fala, peraí, oi, volta. Mas eu tenho um apoio familiar lindíssimo, incrível para mim. E, às vezes, a gente não percebe, mas o apoio familiar é muito bom. Então, quando eu tô chateada... Minha mãe e meu pai me ajudam muito em casa, né? Eu moro com eles. Então, eles são perfeitos em todo quesito. E o meu namorado, assim, além de me ajudar na faculdade, ajudar eu no estágio, também me ajuda em emocionalmente. Então, a minha família me ajuda muito. Então, eu consigo conciliar porque eu tenho pessoas boas do meu lado. E também, além do trabalho ser uma coisa corrido, mas você ter pessoas no trabalho que são positivas e que querem ir para o mesmo lugar é muito bom. Então, às vezes eu tô num dia chateada, eu converso com alguém ali mesmo, falo, nossa, tá muito difícil. Peraí, vou te ajudar nisso. Então, lá na construtora, a gente se ajuda muito. Então, isso é muito positivo também. Então, cada dia é um passo e eu acho que as pessoas do nosso lado também apoiam muito a gente. Então, é algo muito positivo. E eu falo isso com propriedade, porque... já tive em outros momentos da vida, já tive em outros empregos, então é diferente quando você trabalha e você tá com pessoas que são boas. Boas mesmo, eu falo, tipo assim, além do trabalho de ser boas tecnicamente, mas são pessoas de coração enorme. Se eu começar a citar aqui, gente, vai dar uma lista desse tamanho. Graças a Deus. Bom. Muito bom saber disso, né, meu gerente? Esse é o time aí, é seus pulos. Se você perder, eu te mato. Fala o seguinte, Esdras, assim, os desafios que a gente tem para gerir estratégias, né, embora você esteja retornando para o grupo agora recentemente, é necessário a gente ter estratégias ali pré-definidas e tal, mas o que você acha de fundamental, né, de importante com o seu olhar da sua função, tá, do seu cargo hoje? E do seu ponto de vista, com a experiência também, para poder gerir todos os processos que nós temos e organizar as equipes. Porque hoje você tem a função de gerente de operações, então nós temos ali o departamento financeiro, nós temos ali o departamento da Alana, que é o departamento, né, da Secretaria Executiva, nós temos o marketing, nós temos o departamento comercial de vendas, porque dentro do grupo tem a construtora e tem a imobiliária. O que mais que eu não falei? Nós temos a engenharia, tem a diretoria, tem os clientes. Então, como fazer tudo isso funcionar? Qual que é a estratégia? Qual que é o desenho na sua cabeça para fazer isso acontecer? Então, Danilo, eu lembro da minha primeira semana lá no grupo, né? Que foi a primeira reunião que eu tive, foi com o marketing. E aí, o que eu disse para o marketing foi o seguinte, olha, eu sou uma pessoa leiga em marketing. Eu sou analítico, eu trabalho com números. Então, as nossas reuniões de marketing, a partir de agora, eu preciso que você me mostre, ao invés de palavras, mas em números, como é que está a nossa situação, né? Então, a partir daí, nós criamos ali uma dashboard de acompanhamento, né, através do BI, de estratégias, de metas, de performance, né? Então... a primeira atitude foi, preciso entender, através de números, como que estão as nossas performances, como que estão as nossas estratégias de meta e tal, né? Então, a partir daí, né, tomei ali algumas iniciativas com relação à área financeira, né? Parte de
operacional, custos operacionais, área de marketing, né? Engajamento em vendas, né? Pós-obra, que eu entendo que tem que estar dentro do marketing. E aí a gente aplicou o nosso NPS. Então, assim, eu preciso entender do cliente se ele está satisfeito comigo, não com um sim ou não, mas em número. Então, voltando, né? Gosto de ler números, eu entendo melhor, né? Vou passar lá com RH, vai entender. Olha, eles gostam de ler melhor com número do que com letra, com A, B, C, D, E, F, G, né? Então, as estratégias foram sendo criadas, estão sendo criadas a partir daí. Então, primeiro, eu entendi que a gente precisava organizar as informações, os dados, né, do grupo dentro ali de um BI, né? E a partir dali, eu entendi que X% dos nossos clientes são mediante indicação, né? Que nota que a gente está perante esses clientes, né? Como que está a questão de vendas, né? Que caminhos a gente pode tomar para trazer novos negócios. E isso foi o que eu coloquei como principal. E aí agora vem a parte de organização operacional mesmo. Engenharia, metas lá dentro da engenharia, né? Processos dentro da engenharia. E aí vem a qualidade. E aí já vem outras coisas, né? N coisas. Financeiro também, né? Saúde financeira, importante, né? Fluxo de pagamentos, organização de processos dentro do financeiro, talvez mudar algumas culturas com prestadores de serviço, né? Em relação a recebimentos. Enfim. Então, assim, minha estratégia começou com a organização de dados, em primeiro lugar, e a partir daí organizando os pratos dentro de cada área, né? Isso aí, ter o controle, né? Eu vejo que a função de um gerente da empresa na fase onde nós estamos, já com departamentos funcionando, já rodando. Então, a gente tem o departamento da engenharia, tem um líder ali. Se tem o financeiro, tem um líder ali. Tem o marketing, tem um líder ali. Tem o compras, tem a engenharia. Então, tem tudo funcionando e isso transborda lá no canteiro de obras, onde eu tenho lá o mestre de obra, onde eu tenho os processos construtivos, relação com fornecedor e tudo mais. Então, com tudo rodando, os departamentos rodando, o que eu vejo, né? Agora uma visão minha, a preocupação, isso faz parte do seu perfil com os números, esse controle, é justamente o que nós esperamos e precisamos. Por quê? Porque no feeling, no dia a dia, na experiência, na expertise ali, isso aí a gente já faz. Então, quando a gente vai fazer uma reunião, quando você vai se reunir, por exemplo, com um departamento, é importante que você traga para a diretoria números, porque com esses números a gente vai tomar decisão. E não vai ser no acho. Estamos bem. O que é bem? Estamos mal. O que é mal? Por quê? Quando? Quais que são os números? Essa é a realidade. Então, para gerir, planejar e tomar decisões dentro do nosso trabalho hoje, é importante a gente ter esse controle, né? Que é onde a gente está direcionando, onde você está direcionando o controle nas compras, né? Não falei da função da Giovana que está ali dentro da engenharia hoje. E então, isso vai nos levar, essa é uma certeza que eu tenho, isso vai nos levar para um patamar mais profissional e necessário, né? Em áreas onde a gente ainda estava, né, com um certo amadorismo, e como existe uma preocupação minha e de todo o time com o resultado, com o cliente, com o que a gente entrega, com o tanto que a gente promete, com gerar resultado e tudo mais. Então, a gente tendo mais controle, números, a gente vai conseguir ir no detalhe, que é o que a gente fala de alto padrão. Alto padrão é detalhe. Então, a gestão de todo esse processo também é detalhe. Então, eu preciso afinar. Essas funções, vamos afinar. Essa, sei lá, a cultura de recebimento dos funcionários, como você falou, vamos afinar. As alçadas de cada departamento. O NPS, que é, né, o que os nossos clientes pensam de nós, e não o que nós pensamos de nós. Porque às vezes a gente acha que a gente está abalando, e nem sempre isso pode acontecer, natural. Mas o ponto positivo é que nós nos preocupamos com isso. Então, existe uma preocupação que nos tira sono, que pesa sobre nós, que é o que nós estamos entregando. Porque a gente está num ambiente extremamente complexo, que é a construção civil, onde a gente tem escassez de mão de obra, onde a gente precisa engajar os melhores, treinar os melhores, escolher, ainda assim ter um time de engenharia dentro da obra para poder
orientar, supervisionar esse profissional que já foi bem contratado, um líder de engenharia dentro da empresa, agora um gerente de operações, então tudo isso mostra que nós estamos preocupados com o resultado. Então, estamos atingindo? Sim, não. Até que ponto? Então, essa busca por melhoria, a sua contratação, né, o cargo criado, ele faz parte de um processo de melhoria, de evolução constante que nós temos hoje dentro da empresa. Tem trabalho pra caramba para ser feito contínuo e isso é sinal que a gente está vivo, que as coisas estão aí, a gente tem obra iniciando. Fala das nossas obras, Alan. Deixa eu ver se você conhece mesmo a empresa. Como é que tá? Fala aí, como é que tá o Grupo Morada hoje? Se fosse falar quem que é o Grupo Morada, fala aí pra gente. Vai, tá. Pergunta difícil de novo. Você sabe mais que todo mundo, meu filho. Vai. Assim, o Grupo Morada é uma consultora de alto padrão, de empreendimento de alto padrão, e a gente também preza, além de construir a casa, além de construir o seu projeto, a gente preza também por dar todo cuidado com a execução da obra, né? Então, a gente só não vai colocar o tijolinho lá e vamos fazer. Não, a gente preza pela execução, a excelência na execução. E aí, falando de novo da empresa, para essa execução ser de excelência, a gente tem que estar centrado com todas as equipes, né, da empresa. Então, acho que é esse cuidado também. A gente tem obras iniciando, temos obra em fase de finalização, detalhes lindíssimos, gente, as cores, os clientes, eles têm um toque. No que eles gostam das coisas, a gente olha e fala, a gente gosta também. Que é a escolha das pedras, a escolha das cores, bancada, os quartos também, as pessoas... Eu acho lindo o projeto em si, que é a pessoa, que o cliente escolhe, porque ele pensa na família dele. Então, não é só uma casa que é só para ele pensa na família dele. Ou também o empreendimento de comercial, a gente vê que os clientes não pensam só neles. Eles pensam também nos clientes que vão passar por lá. Que são as obras corporativas, né? As obras... E aí a gente tá, assim, sempre buscando evoluir, né? Tanto nas obras quanto pessoalmente também. Então, eu acho que o Grupo Morada é uma empresa incrível. Uma grande família também. O que você fala, será que a gente... Né? Se você falasse diferente, a gente ia ficar muito Não triste me encontrem na rua, pessoal. Vocês vão encontrar eu na rua e vão saber que eu vou falar pulando a mesma de coisa alegria, na rua. porque eu trabalho na empresa muito legal. Mas por que você está emocionado? Olha, que é porque eu trabalho na empresa maravilhosa. Mas é porque tem dias e dias. Mas a gente não pode olhar só o lado negativo, né? Igual na vida pessoal também. A gente não pode olhar só o lado negativo. Então, pensando o lado positivo pesa muito mais do que algumas coisinhas que são pequenas, que nem tem relevância. Essa é a vida. Sim. Essa é a vida, exatamente isso. Caminhando para o nosso finalmente, a gente poderia muito bem ficar aqui mais um tempo, né? Mas, Esdras, como que você enxerga assim, o seu crescimento profissional e dentro do setor nos próximos anos? Como que você vê o setor da construção civil também nos próximos anos? Você tem meta pessoal? Você tem... Cuidado dessa meta pessoal que, né? Vai devagar, né? Tipo, você está sentado na sua cadeira, tipo assim. Pode ser. Tá perguntando, tem que estar preparado para ouvir, né? Mas, assim, qual que é a sua... Assim, já entende que você gosta, que você hoje está consolidado dentro dessa profissão, dali que vem providência para sua família e tudo mais. Que você se preocupa com o que você entrega e hoje está num cargo de bastante responsabilidade. Então, como que você enxerga o seu crescimento pessoal e profissional nos próximos anos? Hoje, né, eu concordo, enxergo que estou no cargo de bastante responsabilidade e confiança também, né? E busco uma evolução. Eu posso dizer assim, meu antigo cargo era um assessor, né? O nome do cargo era assessor. Então, eu posso dizer que eu saí de um cargo de assessoria sênior para ser um gerente júnior. Então, também estou aprendendo. Eu também aprendo com a Alana todos os dias e com os demais colegas lá, né? Isso mesmo. Algumas coisas eu domino, né? Essa parte mais técnica, mais analítica, mas a parte de gestão de pessoas, de entender cada um, né? Isso para mim também está sendo um novo desafio, né? Então, eu me vejo daqui a alguns anos ainda melhorando, né, dentro deste cargo e melhorando, né?
não desejo cadeira de ninguém. No máximo, não queira. só trocar a minha, né, por um modelo mais confortável. Já fica a dica aí. E a dos colegas, né? Já até tentou uma listinha lá. De cadeira, não estamos... Mas não, é só isso mesmo, até esse ponto. Corte de gasto, às vezes. Você chegou para enxugar. Você não está comprando cadeira, vai dar uns banquinhos. Exatamente. A lista dele do que ele vai comprar. É, isso aí. E, assim, dentro de um cargo desse de liderança sobre as pessoas, o que eu passei com as pessoas que eu já conversei, o que eu já passei para elas eu quero deixar um legado que é desenvolver vocês, né? Não é quadruplicar seu salário, não é isso, mas é desenvolver você de uma forma que você vai levar isso na sua vida, e isso vai lhe dar rentabilidade também, não é naturalmente. Só... vai lhe dar lá na frente em possíveis entrevistas de emprego, você vai estar melhor preparado. Quem sabe um colega ali para indicar, né? Não vejo problema nenhum também. Sim. Então, nessa parte de gestão, de liderança também dessas pessoas, eu quero deixar isso como legado, né? E isso vai tempo, né? Vai tempo, é um processo também de maturidade deles comigo e da minha pessoa com eles. Então, e aí falando do mercado da construção, o mercado da construção hoje está um desafio, né? Tem questões políticas, geopolíticas, né? Não é mais questões regionais. O problema não é o estado de Mato Grosso, não é a região Tangará, Sapezal, Campo Novo. Hoje, uma guerra, né, do outro lado do mundo impacta aqui a gente, impacta o custo dos materiais. Construção civil é uma atividade que vai muito insumo. Parte desses insumos são importados, né? Uma cadeia de produção que vem de outros países. Então, isso influencia, né? A polarização também influencia, né? Talvez as pessoas achem, né, que o país está quebrado. O país não está quebrado, né? Não está quebrado. E até numa reunião que eu fiz com os meninos lá, fiz um exemplo. Eu quero ir para o Malaí esse final de semana. Abri lá as reservas. Tudo fechado, tudo 100%. Se eu quisesse ir, acho que a reunião era numa quinta. Eu falei, eu quero ir sexta, quero ir amanhã para voltar no domingo. Não tinha vaga. Então, quebrado é quando... Exatamente. Quebrado é quebrado, né? Então, assim, mas nós estamos passando por desafios, né? Parte reais, parte psicológicos, parte geopolítico. Mas eu entendo, não é porque eu estou na construtora, mas eu entendo que é o momento de investir em construção. Eu entendo, né, que é o momento de construir a sua casa. E aí eu vejo assim, nós somos o que nós fazemos tem toda a parte de rentabilidade e tal, mas nós fazemos algo muito belo, que é um lugar que vai se constituir uma família, né? Igual a Alana falando, né? A gente já foi em casas que tem brinquedoteca para as crianças. Sim. E tal. Então, a gente vai construir ambientes familiares também. E as pessoas estão casando, né? Estão namorando. Então, isso aí, todo esse conjunto de coisas, a vida está acontecendo. Exatamente. Mas esse conjunto de coisas acaba atrapalhando no negócio também da construção da casa. E isso é independente do alto padrão, do baixa renda, média renda, né? Tá pegando para todo mundo. Mas o que eu digo e aí repito, não porque eu estou na área, mas eu ainda vejo como vantagem investir na construção civil, investir na casa, né, na sua residência, independente do seu poder aquisitivo. Tanto é que eu estava numa empresa, né, e vim trabalhar aqui no grupo, né? Também fiz uma aposta porque eu vejo que Exato. Há condições, né? Mas há uma situação, uma cortina de coisas que acaba atrapalhando. Existe uma visão ali que ela é otimista ou pessimista, mas quando isso parte de uma questão emocional, especulativa, isso foge da realidade. O fato é que a vida está acontecendo, né? As pessoas estão casando, nós precisamos construir, as pessoas vão morar, então são fases em que existe sim uma realidade, né? Algo real acontecendo, mas comparado com o todo, a grande parte que faz às vezes gerar um desânimo, ela é especulativa, é emocional. Né? As coisas estão acontecendo do mesmo jeito, a gente está seguindo a vida, e se todo mundo entender isso, a gente vai ser menos atingido por essa, né, questão especulativa do mercado imobiliário da construção civil, que às vezes ofusca um pouco a realidade. Alana,
conselho, você com toda a sua experiência, né, seus 21 anos, conselho para quem está começando hoje, quer fazer o que eu faço de faculdade, para onde que eu vou entrar no mercado de trabalho, que conselho você daria? Acho que o conselho que eu daria pro pessoal de casa seria a determinação. Então, acho que é focar no que você quer, assim, de vida, de meta, assim, vida mesmo, antes de morrer mesmo. Pra você saber pra onde você vai, o que você vai fazer. E acho que ser determinado também é um ponto muito positivo para que você não saia do seu foco. Porque às vezes, durante a rotina, durante a vida, a gente sai do nosso foco. E ser determinado vai manter você na linha até você chegar no seu ponto ápice do que você quer de vida total. Legal, gente. Esse foi o nosso 17º episódio. Nós tivemos aqui a Alana. Alana, muito obrigado. O Esdras, muito obrigado. Obrigada. Tem tempo ainda para vocês trabalhar agora de manhã ainda, eu também. Mas foi muito legal. A gente aprendeu muito aqui, né, com tudo que a Alana trouxe dos seus 21 anos, hoje como secretária executiva do grupo, né, falando da sua família, seu Bino, Dona Márcia, né, todo o apoio, né, que tem familiar na formação, que isso colaborou para que ela escolhesse comunicação, escolhesse faculdade de jornalismo, né? Eu conheço um pouquinho mais agora da faculdade de jornalismo, que está acabando, graças a Deus. E hoje nós temos aí essa moça, essa mulher que faz parte hoje do grupo e desempenha um papel muito importante, tá? Obrigado pela sua dedicação. Esdras, seja bem-vindo de novo, né? Obrigado. O Esdras esteve numa fase, há alguns anos atrás, num outro momento da empresa, saiu, né? Naquela época acho que você ficou lá, sei lá, 1 ano, né? Mais ou menos, né? Por aí. A gente trabalhava ali, gerenciava ali, né? Dezenas de obras ali do médio padrão. Depois nós fizemos a migração, era na época ali da pandemia, foi na época que nós perdemos o Claudemiro, nós falamos isso na verdade, quando o Esdras entrou na mesma semana eu quebrei a perna e fiquei de cama. Falei, cara, mesma semana, quebrei a perna e fiquei de cama, na cama 60 dias. Quebrei em 4 lugares a perna. E aí, eu tava roubando manga. E aí, abre parênteses. E aí, assim, foi uma fase, ele pegou já, né, assumiu ali a gestão na época da engenharia. E aí depois saiu e aí Deus nos deu, né, e é providência dele sempre, né? Mais à frente o Esdras, quero construir minha casa, quero que vocês façam a casa. Só tem uma exigência, quero escolher o pedreiro. Cara, de onde você tirou? Achou que você tinha essa liberdade? Eu quero escolher o pedreiro. Falei, beleza. Escolheu um pedreiro que trabalhava na época, ele confiava, né? E participando do processo da construção da casa dele. E aí, né, conversa vai, conversa vem. Na verdade, né, nem é de se falar muito, né? Assim, passou um tempo. Aí, no ano passado, conversando com eles, sentamos. E aí, começamos uma conversa. E aí, para todo cargo importante, calma, vamos lá. E aí, eu vi ele muito viajando no Pará. Eu falei, eu vou tirar esse rapaz da estrada. Deixa ele em casa, calma. Minha esposa agradece. Isso aí, ó. Tamo junto. E aí, assim, encaixou dentro de uma necessidade, então por isso que eu vejo como providência. Então, é importante para a empresa, a sua chegada. É sabido de todos nós que também foi importante para você poder voltar e ficar mais próximo com a sua esposa, com a sua mãe, né? Agora, né? Assim, que você dá todo o apoio. E é uma fase aí, em nome de Jesus, vai ser uma bênção aí para todos nós pessoalmente, nas carreiras, na vida pessoal e também para a empresa. A gente vai estar daqui 1 ano, 2 anos olhando para trás e falando, cara, que fase massa. Superamos. Isso aí. Graças a Deus. Um abraço para todas as empresas do Constru Clube MT. Vai ficar no link aí, né, Alana? Vou deixar você encerrar. Você despede aí. Você não Pessoal, é secretária executiva? Você não é... Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, tá vendo? Na bio aqui de baixo vai estar o @ de todo mundo para vocês seguirem. Seguem lá o Constru Clube MT também, tá? Os nossos membros do Constru Clube MT, que são nossos fornecedores de excelência, que também passou aqui na tela. Então, fiquem por dentro de tudo e semana que vem, episódio novo. Tchau! Valeu!